Eu trabalho desde os 15 anos de idade e hoje, com 26 anos, eu estou desempregada. Isso tem mais ou menos um ano e é uma coisa que nunca me aconteceu e é uma coisa que está acontecendo com muitas pessoas. E esse vídeo é um grito de todas as pessoas que também se encontram desempregadas, que estão passando por esse momento, e explicar para vocês alguns motivos do que eu acho difícil nesse momento e eu queria muito que tivesse pessoas que também se identificassem comigo. Eu acredito que o dia a dia de uma pessoa desempregada, ele é muito ruim porque eles são todos iguais, eles não têm nenhuma novidade muito grande. A gente começa ali amanhã, toma café, manda currículo, se inscreve em vagas pelo LinkedIn, abre o LinkedIn, tenta criar alguma coisa. Depois, na tarde, você almoça, come alguma coisa e ao invés de tirar esse tempo para você descansar, provavelmente você vai ficar olhando no YouTube um vídeo de como melhorar o seu currículo, o seu LinkedIn. E na parte da tarde você gasta o seu tempo ali todo enviando currículo, tentando conversar com algumas pessoas, se inscrevendo em vagas que às vezes nem faz tanto sentido para você se inscrever naquele momento, mas é o que dá, você está tão desesperado porque você precisa se manter, precisa pagar suas contas. Na noite você faz ali um curso básico para tentar melhorar o seu currículo. E esses são os seus dias. Uma coisa ou outra muda, mas basicamente é isso. O seu dia, no momento que você acorda, você está mandando vaga. No momento que você dorme, você também está mandando vagas. E essa falta de novidade, essa falta de rotina concreta que realmente talvez você tinha quando você era empregado, é uma coisa que impacta muito. E nada do que você faça é o suficiente, né? Então você ali envia currículo, faz entrevista, estuda sobre empresa, faz curso, ajusta o seu currículo a cada vaga que te aparece, tenta ali fazer o máximo para criar um currículo perfeito para robô, para Gap, para o LinkedIn. Tenta estudar o que você tem que postar no LinkedIn, porque hoje em dia você tem que ser influencer também de LinkedIn, né? E aí algumas vezes você tenta ali arrumar a casa para tentar se distrair um pouco, tentar sair da tela do computador, sair um pouco desse desespero que você tá, mas nada disso parece que é o suficiente, sabe? Nada disso parece que você realmente tá fazendo algo útil, porque nada disso parece que tem impacto real, parece que é tudo mais do mesmo. Você nunca vai conseguir, parece que você nunca vai conseguir uma vaga realmente fazendo essas coisas, sabe? Hoje em dia, eu não vou dizer que, por exemplo, antigamente era fácil você conseguir uma vaga de emprego. Eu mesma comecei a trabalhar com 15 anos de idade e foi num processo seletivo que tinha mais ou menos 75 pessoas. E entre essas 75 pessoas, eu fui escolhida entre as 3 melhores que eram o que a empresa precisava. E desde então nunca foi fácil. Desde então a gente sempre teve que estudar sobre o currículo, sempre que teve que, por exemplo, adquirir alguma experiência, mesmo que seja mínima. A gente sempre tinha que trabalhar a nossa comunicação, o jeito da gente falar, o jeito da gente se comportar, a nossa roupa. Então, desde sempre, para mim nunca foi muito fácil conseguir uma vaga assim, por simplesmente eu querer. Eu sempre tive que lutar um pouquinho para tentar conseguir aquela tal vaga, né? Mas hoje, gente, hoje em dia não são mais 75 pessoas que você vai disputar, né, naquela vaga. São 3.000, 4.000, 5.000 e a gente sabe que é assim, porque a gente vê o tanto de
por exemplo, quando a gente vai se inscrever numa vaga no LinkedIn, a gente vê a quantidade de pessoas que clicou para se inscrever naquela vaga. Então, em minutos é mais de 100 pessoas. O LinkedIn só mostra isso, ele não mostra o valor exato. Mas a gente tinha uma base ali. Se, tipo assim, se em 15 minutos 100 pessoas já se inscreveram nessa vaga, como que vai ser daqui a 1 hora? Como que vai ser daqui a 2 dias? Então, assim, a gente tinha uma base, né? A gente tinha uma base com base nesses dados, porque a gente sabe que é assim. E isso não é algo que está destinado, tipo, somente você ver no LinkedIn, dá para você ver também em outras plataformas, quantas pessoas elas estão concorrendo para aquela vaga. E também as empresas, elas compartilham, né? Muitas vezes as empresas, elas compartilham dados de, tipo, para cada vaga que a gente tem, para cada 3 vagas que a gente tem, são 5.000 funcionários, são 5.000 candidatos que a gente tem que avaliar. E aí entra a questão, né, da IA. A gente, muitas pessoas, elas já são desclassificadas pelo simples fato dela não passar no filtro da IA. E muitas vezes a gente já é desclassificado ali. Então, por isso que às vezes a gente manda um currículo, em segundos a gente já recebe a resposta que não passou pelo e-mail, né? A gente recebe uma resposta genérica ali que a gente não passou pelo e-mail, porque o nosso perfil não está adequado com uma vaga. A gente aquilo ali tudo é IA, né? Tudo é IA. A gente sabe que uma pessoa, ela não é capaz de ler o currículo em tempo recorde de 5 minutos. E não, na verdade, não, ela é até capaz de ler, né, de passar os olhos, mas ela não vai ler o do teu amigo, do teu inimigo, ela não vai ler. Então, assim, ali você já perde. Né? Então, hoje em dia, a gente tem que fazer um currículo adequado para a IA. A gente tem que fazer um currículo adequado para a IA, porém, também adequado para o humano, porque depois uma pessoa vai ter que ler aquele currículo, né? E a gente tem que hoje concorrer com mais ou menos 3.000 pessoas, eu acho que é o mínimo, assim, de cada vaga. A gente tem que concorrer. E aí entra, né, aquela coisa que muitas pessoas falam, hoje em dia tá muito difícil conseguir uma vaga, tá muito difícil, porque a gente não é pessoas contra pessoas e ainda tentar convencer uma pessoa que você é boa, não, a gente já é travado ali com a inteligência artificial. Então, aqueles filtros todos, eles estão ali para ajudar as empresas e não a gente. Cada vaga que a gente se inscreve, a gente tem que ter a missão de adequar o currículo para cada vaga. O que não é fácil, né, gente? Então, hoje em dia, para você se inscrever numa vaga, por exemplo, ela tem que fazer muito sentido com o seu perfil. Você não pode se inscrever numa vaga que, tipo assim, eu vou me inscrever nessa vaga aqui, eu tenho um certo perfil, só que eu não estou adequado ao perfil exatamente dessa vaga. Não, eu tenho vontade de aprender. Gente, você acha mesmo que uma IA, ela vai entender isso? Tipo assim, essa pessoa aqui, pô, ela não tem todos os requisitos, mas ela tem essa vontade de aprender. Ela não vai fazer isso, gente. Ela vai te descartar na hora. Então, é muito engraçado isso, porque quando a gente entrou em 2024, 2025, muitas pessoas diziam que a inteligência artificial ia ser para ajudar a sua vida no dia a dia. Mentira, né? Ela é para ajudar, sim, as empresas, porque as únicas que se beneficiam realmente da inteligência artificial são as empresas, né? E aí isso impacta diretamente na gente, né? Então, hoje em dia, assim, realmente, tá muito mais difícil conseguir uma vaga. Tá muito mais difícil você conseguir você se mostrar quem você é. Tá muito difícil, isso é fato. Uma coisa que é muito difícil também a gente estar passando por esse momento é que as pessoas, elas não entendem, né? Então, que pessoas são essas? Pessoas que estão à nossa volta. Então, os nossos amigos, os nossos cônjuges, a nossa família. Essas pessoas, elas geralmente não entendem o que você tá passando, né? E, assim, não é culpa delas. A gente
tem que ter essa ciência que não é culpa das pessoas. Talvez você tá falando também com uma geração que era diferente da sua, então seus pais, eles realmente tinham um modo de procurar emprego que não é igual hoje em dia. Provavelmente eles nem sabem como é que tá hoje em dia. A gente sabe, a gente tem a ciência, mas eles não entendem. Eles não vão entender o que você tá passando, né? Eles não vão entender que você, muitas vezes, carrega um sentimento de solidão. Você tá sozinho ali. Então, em cada vaga que você se inscreve, em cada entrevista que você faz, você tá sozinho. Você tá sozinho e as pessoas, elas não entendem. Por mais que elas te dê apoio, ou talvez não, né? Depende de cada pessoa. Mas vendo por um cenário que as pessoas, onde você recebe apoio, por mais que você receba esse apoio, você, naquele momento ali, você tá se sentindo inútil, né? Então, isso as pessoas, elas não entendem, elas nunca vão entender. Então, por mais que as pessoas, elas até possam ver o seu esforço, porque eu tenho certeza que uma pessoa que está procurando um emprego agora, ela está se esforçando muito. É muito difícil a gente ver esse esforço, e é muito difícil a gente cair na pilha de que a gente é inútil. E as pessoas, elas não vão entender. Elas não vão entender, porque elas estão vendo de fora, né? Elas estão vendo quando você está se matando, elas estão vendo que você sim está acordando cedo, que você sim está tentando não enlouquecer, que você sim está se inscrevendo em várias vagas, está fazendo várias entrevistas, está tentando se qualificar ao máximo, mas é algo que você nunca vai ver, né? Então, é uma coisa que você não consegue explicar para elas, elas também não conseguem entender, e a gente fica assim, né? Ninguém se entende. E aí a gente começa assim se sentir incapaz, né? É um sentimento que eu tenho muito presente agora, porque é que eu não falei, né? Eu trabalho desde os meus 15 anos de idade e toda a experiência que eu tenho parece que não é nada agora. Então parece que ela não, tipo, ela não serve pra nada agora. E aí o que a gente faz, né? Se a gente não consegue emprego pela nossa experiência, então o que a gente faz? Eu já pensei muito em ter mentorias, em ter consultoria com aquelas pessoas que vêm prestar serviço de RH, que é tipo ajustar o currículo, ajustar LinkedIn. Eu já pensei, já procurei também, achei o valor muito caro pra mim nesse momento. Não é uma coisa que é barata, assim, é de 1.000 pra lá, R$ 1.000 pra lá, então eu tô desempregada há mais de um ano, então isso não é viável pra mim, né? Pra ver se eu consigo tirar esse sentimento de capacidade e realmente ter uma outra via ali pra uma outra pessoa pra me ajudar, né? Porque parece que nesse momento eu não tô conseguindo sozinha, não tô conseguindo sozinha, é muito difícil, é muita coisa que muda todo o tempo. E parece que hoje em dia procurar emprego não é só você mandar currículo, isso é fato, mas você tem que mandar de uma maneira certa. E eu não consigo, não sei se não sei o que eu estou fazendo de errado, mas eu não consigo. Então por isso que eu já tentei assim ver com algumas pessoas que prestam esse tipo de serviço para tentar me ajudar. Mas mesmo assim, voltando no sentimento de capacidade, parece que toda a experiência que você tem não é de nada. Não vale de nada. Então não adianta mais hoje em dia você ter só experiência, você ter 10 anos de experiência. Amigo, se você não sabe como configurar um LinkedIn, se você não sabe entender uma inteligência artificial, se você não sabe falar, se você não sabe falar, por exemplo, o impacto que você causou em tal vaga, em tal área, tá fora. Tá fora. Infelizmente é assim. Então não basta você ter só a sua experiência. Isso não basta. Isso não é nada. Não adianta. Então, esse sentimento de incapacidade, ele é muito presente, anda comigo todos os dias. Todos os dias que eu acordo, eu me sinto incapaz, todos os dias que eu vou dormir, eu fico pensando o que eu posso fazer amanhã de diferente para mim não me sentir incapaz. Isso é algo assim que é presente na minha vida, vive comigo, sabe? O sentimento de incapacidade. Eu tenho a sensação de estar perdida também. Eu tenho essa sensação porque por mais que eu tenha toda essa experiência, eu tenho 26 anos, e aí eu tenho também a faculdade, eu tenho vários cursos que eu tenho da minha área, eu sou da área de design, tá?
por mais que eu tenho, e também tem a questão do portfólio também, que eu tenho que melhorar um pouco a cada dia, parece que eu ainda tô perdida, né? Eu tenho experiência na minha área, eu tenho um pouco de experiência, só que mesmo assim eu me sinto muito perdida, porque eu não sei pra onde eu vou. Por que eu não sei pra onde eu vou? Porque as coisas elas mudam a cada momento. Então hoje tem uma coisa nova que impacta diretamente na minha área, amanhã também vai ter uma coisa nova que impacta diretamente na minha área. Hoje em dia, o que eu conheço, o que eu tenho de conhecimento, talvez nem faça mais sentido amanhã, porque vai ter uma inteligência artificial nova que vai fazer por mim aquilo ali que eu considerava um diferencial meu. Então, é muito difícil eu seguir um caminho só. É muito difícil. É muito difícil eu seguir um caminho só e eu tenho a sensação de estar perdida. Porque eu acho que eu já deveria ter um caminho. Então, por exemplo, dentro do design e dentro de várias áreas, tipo medicina, a gente tem caminhos, né? Então, eu posso ser designer de UX, eu posso ser designer de UI, eu posso ser designer gráfico mesmo, eu posso fazer vídeos, eu posso ser motion designer, eu posso ir para a área de games também. Só que ao mesmo tempo, de toda a experiência que eu tenho, parece que nada dessa experiência que eu tenho vai me levar para algum lugar. Então, eu sempre volto nesse sentimento de estar perdida. Parece que eu tô assim, por mais que eu procure uma vaga, por mais que eu tente me encaixar numa vaga, eu nunca vou ser o suficiente ali para aquela vaga. Então, às vezes eu vou me inscrever numa vaga e aí eu me auto-titulo não capaz para aquela vaga. Porque eu não cumpro todos os requisitos de uma vaga. Então, eu nem me inscrevo naquela vaga. Já nem me inscrevo, já falo assim, gente, não é pra mim. Não é pra mim porque não é que não é pra mim. Talvez eu até seria pra mim. Só que eu não vou passar. Porque eu tenho certeza que tem outras 1 milhão de pessoas que são mais capacitadas que eu pra aquela vaga. E aí eu acabo ficando muito perdida. Muito perdida. Eu terminei minha faculdade agora, em 2025, no final de 2025, me formei esse ano. E eu tenho essa sensação de estar perdida. A faculdade ela não tem essa capacidade de realmente ali dar um caminho pra gente. E aí a gente tem que escolher esse caminho e eu tô meio perdido. Não sei para que lado que eu vou. E por não saber para que lado eu vou, eu acabo não saindo do lugar. Uma coisa que é muito difícil para mim estar desempregada é que eu preciso depender de outra pessoa. Eu hoje é só eu e meu marido e é muito ruim ter que depender dele, porque eu queria ajudar, né? Eu sei que eu ajudo em casa, por exemplo, ele chega do trabalho, já tem comida feita, já tem a casa tá arrumada. Os nossos filhos, eles estão de buchinho cheio. E mas mesmo assim parece nada. Mesmo assim parece nada, porque eu queria realmente ali ajudar com dinheiro, queria ajudar financeiramente, queria ser mais presente. E eu queria não ter essa sensação de estar dando trabalho para outra pessoa, de estar explorando outra pessoa. Como eu disse, eu já trabalho desde meus 15, então desde meus 15, se eu preciso de algo, eu compro. Se eu preciso fazer algo, eu faço. E não preciso de ter outra pessoa pra me ajudar com isso, sabe? Quando a gente começou a morar junto, realmente tem muitas coisas que, tipo, sou eu e ele, a gente faz em conjunto. Mas se eu tô precisando de algo, que seja, por exemplo, eu tô precisando de um batom, eu ia lá e comprava. Eu não vou pedir hoje em dia um batom pro meu marido, porque eu sei que ele não tem essa obrigação. E por mais que ele, talvez, por mais que se eu pedir, ele vai dar, eu não sinto confortável com isso, de estar pedindo uma coisa que é pra mim, é só pra mim, e pra ele comprar, sabe? Então, é muito ruim a gente depender de outra pessoa. E eu acho que pior ainda quando a gente depende dos pais, porque a gente tem a missão de que a gente tem que ser útil, né, para os nossos pais. Então, se você não tá sendo útil, não tá ajudando os nossos pais, então o que você tá fazendo? Tá sendo peso na vida deles. E, e é muito difícil isso, é muito difícil a gente ter que lidar com essa coisa de ter que depender de outra pessoa. Então,
estar desempregado também não é só estar desempregado, só é um status, sabe? É isso. A gente ter aquela sensação de estar decepcionando as pessoas. E aí eu quero falar agora das entrevistas, né? Cara, é cada entrevista ruim. Cada entrevista que eu faço, eu fico sem esperança de conseguir alguma coisa, porque cada entrevista, sabe? É cada situação ridícula que eu já passei, cada momento, cada pergunta nossa, com cada entrevista que acontece, eu me sinto mais incapaz ainda, porque é cada coisa que eles perguntam, cada requisito besta. Você tem que fazer uma entrevista hoje, você está passando por um processo seletivo, você faz no mínimo umas 3 entrevistas, né? E dessas 3 entrevistas, você fala com cada entrevista, você fala com uma pessoa diferente. E cada pessoa tem uma visão diferente. Então, por mais que uma pessoa tenha gostado de você ali no começo, talvez lá no final desse processo seletivo, você não vai passar por uma coisa muito idiota, sabe? Então, a cada entrevista eu me sinto mais burra e mais incapaz ainda, porque, gente, não é possível que você vai ser desclassificado pela pergunta de aonde você mora, né? Porque tem pergunta que é assim, aonde você mora, como que é para você vir para cá, né? Quando a vaga é presencial. Você pretende ter filho ou não? Pretende ter filho esse ano? Como se fosse eles que fossem ter a criança ali, né? Parece que eles que estão interessados em ter a criança. E se você tiver a intenção de ter filho, qual, é dar conta deles agora? Então, é muito difícil assim, as entrevistas, porque é cada pergunta sem noção, é cada requisito sem noção, é cada coisa que a gente sabe. A gente sabe. Quando a gente não pode ser a gente mesmo, sabe? Nas entrevistas de emprego, a gente não pode ser a gente mesmo, porque quando a gente bomba. Então, até eu entender que o jogo das entrevistas, porque parece que é um jogo. Então, até a gente entender, é muito difícil a gente conseguir passar para outras fases. E quando a gente passa, não quer dizer que você realmente passou e você vai conseguir aquela vaga, né? Tem isso aí. Então, a cada entrevista que passa, é uma decepção diferente. Né? É um sentimento de raiva diferente que me vem à tona. E aí, o famoso, né? Vamos falar sobre o famoso LinkedIn. O LinkedIn é um terror. O LinkedIn é a rede social que eu tenho mais raiva hoje em dia. Nem é tanto o Insta. Porque o Insta, você pode fazer algo e você sabe que não estão te vigiando, apesar que dá para as empresas saber que dá para as empresas te vigiar. Mas o LinkedIn, quando você entra no LinkedIn, já vem aquelas postagens super, super superficiais, né, sem sentido nenhum, que a gente sabe que aquela pessoa, ela tá fazendo aquilo ali só para ganhar like, só para ganhar visibilidade. As vagas são lixo. As vagas são as famosas vagas arrombadas, com os requisitos ridículos e um salário merda. E aí as pessoas aplaudem aquilo ali como se fosse a coisa mais linda do mundo, mais natural do mundo, né? Você precisa pisar em ovos no LinkedIn. Se você entra no LinkedIn achando que você tá sozinho, que as pessoas elas não estão te olhando, sim, elas estão te olhando. Porque no LinkedIn, a gente sabe que tem uma parte que dá pra gente saber tudo que aquela pessoa curtiu, tudo que aquela pessoa reagiu, tudo que aquela pessoa comentou e tudo que ela compartilhou. Então, é óbvio que compartilhar, isso toda rede social hoje em dia tem. A maioria, pelo menos, as principais tem. Mas no LinkedIn, você sabe que você está sendo testado, né? Então,
Se você, por exemplo, tá num debate de, por exemplo, nos comentários, e você acha que tá sendo, tipo, tá falando sobre política e você acha que ninguém está te vendo, cuidado. Muita gente tá te vendo, tá te avaliando e tá te julgando. E aquilo ali pode ser usado com certeza contra você. E vai ser usado contra você. Então, você tem que pisar em ovos. Você não pode ser você não pode dar sua opinião, você não pode ser autêntico, você não pode compartilhar as coisas sem uma intenção. Tudo você tem que ter intenção. Então é por isso que você tem que pisar em ovos dentro do LinkedIn. E uma outra coisa que você precisa ser influencer. Eu odeio ter que postar no LinkedIn por simplesmente ter que postar para as pessoas elas começarem a te ver. Odeio. Mas é assim que funciona. Por isso que muita gente ali acha a história do fundo do... né? Porque elas têm que estar a todo momento criando conteúdo. E às vezes a gente não tá afim, às vezes a gente não quer. Às vezes a gente tá com outras coisas na nossa cabeça. Só que mesmo assim você tem que postar. Então por isso que existe aquelas vagas, aquelas postagens super idiotas que tal, eu vou colocar uma aqui. E você tem que ser assim, sabe? E a gente não é assim. Tem muita gente que tem dificuldade de ser assim. E eu tenho essa dificuldade enorme de ser assim, sabe? Esse tipo de influencer do LinkedIn. E aí você tem que interagir todos os dias, você tem que postar todos os dias. E é uma merda, porque eu não quero postar todos os dias no LinkedIn. Pra que eu vou postar todos os dias no LinkedIn? Aquela rede social que todo mundo tá fazendo coisas por debaixo dos panos é uma pessoa, e lá ela mostra ser outra. A gente sabe, a gente sabe. Sem contar as pessoas idiotas, né? Tem muita gente que posta coisas ali que eu tenho certeza que ela não acredita naquilo que ela tá postando, mas ela posta. Ela posta porque ela sabe que ela tem que ser vista, né? Porque no momento que ela rodar, o LinkedIn dela tem que estar ativo para ela ser encontrada por outras pessoas. Então, ela beira a idiotice. As pessoas, elas beiram a idiotice, sabe? Isso tudo pelo fato de simplesmente ter que aparecer. É como funciona, né? Então, assim, gente, é ridículo. É ridículo, é ridículo aquela rede social. Eu posto minimamente, eu tento interagir ali com coisas que realmente fazem sentido pra mim, mas quando não faz, cara, não adianta. Eu não tô afim de entrar dentro do LinkedIn, eu não entro. Que muitas vezes eu fico muito tempo assim sem usar. E eu sei que isso é prejudicial, tipo, vai me prejudicar a minha jornada de conseguir emprego. Ah, uma coisa que eu odeio também é a palavra jornada. Eu odeio por causa do LinkedIn. Mas como eu sou consumidora, né, eu tenho que estar lá dentro para mim conseguir emprego, então eu uso e aí acaba na minha cabeça. Mas muitas palavras eu acabei odiando por conta do LinkedIn. Porque é ridículo, gente. É ridículo. As pessoas usam de uma forma assim muito ridícula, muito superficial, muito que não faz sentido. A gente sabe que ela tá usando aquilo ali porque ela precisa de like, ela precisa aparecer, ela precisa estar presente, ela precisa ser encontrada, ela precisa de visibilidade. A gente sabe. A gente sabe. Então, é ridículo. É uma plataforma ridícula, né? Eu sou uma pessoa que, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho autoestima. Cara, é nítido. É, No meu aniversário do ano passado, eu já estava desempregado, só que eu não queria comemorar de jeito nenhum porque eu estava desempregada. Então, assim, eu não queria ver ninguém, eu não queria encontrar ninguém, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria que ninguém me ligasse, porque parece que quando você não tem trabalho, quando você não tem, tipo, dinheiro, quando você não tá ativo, quando você não tá sendo você não tem a sensação de que você está sendo útil, parece que você não merece. Eu tenho essa sensação. Se eu não tô sendo ativa, se eu não tô sendo útil, se eu não estou fazendo algo útil, eu não sou merecedora de nada. Então, assim, por exemplo, um sorvete. Meu namorado me chamou, meu marido
por exemplo, um sorvete. Meu marido me chamou pra tomar um sorvete. Eu não quero tomar aquele sorvete, porque eu não tô trabalhando. Pra que eu vou tomar aquele sorvete? Não vou ajudar, não vou. Por mais que o sorvete custe R$ 2, eu não quero. Não quero, porque eu não vou ajudar com 50 centavos daquele sorvete. Eu não vou. Eu não tenho por que estar ali, sabe? Eu não tenho por que. Eu não tô sendo útil, então eu não tenho por que estar ali. Eu não posso me divertir. Eu não posso relaxar. Então, eu sou assim, eu tenho essa coisa, sabe? De se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu não tô empregada, eu não tenho autoestima. Pra nada. Pra nada, pra nada, pra nada. Pra nada. E, gente, é isso. É, não desista, sabe? Eu sei que. Eu acho que no momento que a gente tá vivendo, no momento de mudança, de um ano pra cá, parece que as coisas elas pioraram muito, né? Desde 2025, assim. Eu sinto que as coisas elas pioraram muito para quem tá procurando emprego realmente, de verdade. Eu sinto isso. Por mais que a gente dá vontade de perder as esperanças, dá vontade de jogar tudo pro alto e foda-se. Eu sei que é muito difícil eu falar isso, porque eu já tive muita vontade de fazer isso, de jogar tudo pro alto e que se dane. Não faça isso, sabe? Tenha em mente tudo que você vai fazer, alguém tá te olhando e você tem que ter uma intenção, sabe? Eu sei que não é fácil, eu sei que tem muita coisa que, tipo, a gente tem que contornar, mas vamos tentar não perder as esperanças, vamos tentar seguir firme, sabe? Porque não é fácil, não é fácil, não está sendo um momento fácil, mas vamos tentar não cair, sabe? E esse vídeo, ele é para pessoas que se sentem assim, que se sentem como cada tópico que eu coloquei aqui. E é uma forma de dizer que a gente não tá sozinho, que você não está sozinho, eu não estou sozinha. Tem muita gente nessa situação. E eu queria que você compartilhasse aí comigo como que você se sente, né? Como que você se sente. É bom a gente ver que a gente não tá sozinho. Então, compartilha, comenta aí como que você se sente, o que você usa de truque para contornar, por exemplo, a inteligência artificial, o que você faz no seu dia a dia e como você se sente, né, em relação a isso tudo. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter outros vídeos aqui no canal. E se inscreva, né, para vocês receberem esses conteúdos que vão vir. Eu vou postar muita coisas relacionado à vida. Então, eu não, eu não vou ter um nicho assim de tipo, eu vou postar somente sobre vagas de emprego, somente sobre emprego, somente sobre como a gente se comporta. Não vou postar somente sobre isso, vai ser realmente conteúdos que é sobre a vida. Porque eu quero usar esse canal também para me ver como que vai ser minha evolução durante esse tempo que eu vou postar aqui. E é isso. Muito obrigada por você que assistiu. Muito obrigada por você que vai deixar um comentário aí para tentar me ajudar. E até a próxima.